Sejam muito bem-vindos ao meu canal Raquel Franco Oficial. Esse é o quadro Conversa com Propósito, onde falaremos sobre saúde emocional. Então, eu já te convido a se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu trouxe aqui alguém muito especial. Minha amiga, mentora pessoal, consultora e mentora empresarial, especialista em neurociência, gosta de trazer soluções rápidas e práticas para facilitar processos. Com vocês, Juliane Carbonari. Ju, eu já quero deixar aqui a minha gratidão pelo tempo que você está aqui. Eu sei que a tua agenda é sempre cheia. Então, muito obrigada por esse momento e seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel, pelo convite de estar aqui. É um presente de Deus, poder ficar do seu lado, falando com o seu público e trazendo esse tema, que realmente por muito tempo ele ficou desassistido. E hoje nós podemos estar falando também sobre sentimentos, emoções e como lidar e o que fazer diante dos nossos desafios. E antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de fazer um pedido a você que está assistindo esse vídeo, que você esteja com o coração aberto para ouvir, para aprender e colocar em prática tudo que aqui você vai ouvir. Se precisar anotar, anote, mas quando finalizar esse vídeo, que você fale para você mesmo: a partir de agora eu vou cuidar da minha saúde emocional. A partir de agora eu vou fazer algo por mim. Combinado? Então, dando sequência aqui ao nosso tema, Ju, eu gostaria que você falasse um momento da sua vida que você percebeu que precisava cuidar mais da sua saúde emocional. Foi durante a leitura de um livro. Eu estava lendo um livro e, por algum momento, aquelas palavras começaram a conversar comigo. Eu estava passando por muitos desafios. Na época, eu estava já na minha segunda gestação, na segunda maternidade. E foi no período de 2015. E também, como gestora de empresa, muitas coisas estavam acontecendo. Nós estávamos passando por um mercado econômico bem desafiador. E lendo aquelas palavras, eu tive uma tomada de consciência. Eu comecei a pensar o que estava acontecendo comigo que eu queria mudança. E eu não estava bem. Tanto emocionalmente, eu estava tendo dificuldade de conversar com o meu time, muitas coisas acontecendo. Estava começando a entrar dentro de uma crise também do meu relacionamento. E eu disse, naquele momento, eu preciso fazer algumas coisas diferentes. E foi aí que eu fui em busca de apoio, fui em busca de mentores e consultores para minha empresa. Eu fui em busca de autoconhecimento, me conhecer, entender o que estava acontecendo com os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque eu não estava tendo os resultados que eu queria. E aquilo estava me abalando emocionalmente também e profissionalmente. Então, para você aí que está nos assistindo, ela vai falar sobre esse livro que ela leu e que foi tão importante na vida dela no final do vídeo. E Ju, quais foram os sinais que te mostraram que precisava mudar algo na sua vida? Eu comecei a observar os resultados, que eu não estava tendo os resultados que eu queria. E eu também comecei a perceber que eu estava tendo muita exaustão no trabalho, muita demanda e querer dar aquela conta de tudo, de ser forte o suficiente, de cumprir com os meus horários e fazer tudo muito perfeito, medo de delegar algumas funções, porque a insegurança, muitas vezes acontecia isso. E eu não estava conseguindo olhar para mim. Olhar o que o meu corpo estava conversando comigo, porque o corpo fala. E eu estava naquele momento de um piloto muito automático, do fazer, o fazer e o fazer. E aquilo estava me abalando emocionalmente e inconscientemente eu não via que os sinais estavam ali, muito evidente. Eu comecei a esquecer de colocar, inclusive, sal na comida.
eu deixava panela no fogo, eu tinha esquecimento, inclusive, mais de uma vez eu deixei o meu filho no carro e estava indo trabalhar e eu esquecia de levar ele para a escola. No trabalho, muitas vezes, detalhes importantes acabavam ficando despercebidos, então, falta de concentração, esquecimento. E no meu corpo físico, eu estava sentindo cansaço, exaustão, fadiga, muitas dores nas articulações, algo que veio depois, coceira pelo corpo, psoríase, são tudo fatores que estavam abalando o meu emocional, o meu físico, o meu trabalho. Então, são esses pequenos detalhes, esses pequenos sinais que muitas vezes nós não nos damos conta. Ou nós nos preocupamos muito com o outro e o fazer e cumprir com as rotinas do nosso dia a dia, seja como gestor, seja como líder, seja nós como pais, como mães, e nós não damos conta que muitas vezes esses abalos, eles chegam numa exaustão, num nível de estresse tão elevado que muitas vezes pode nos levar a ir por um burnout ou por problemas de saúde, que foi o que aconteceu comigo também. Então, esses pequenos sinais é importante e nós não podemos deixar eles desperceber. É o tal também da gota d'água, né, Ju? Quando a pessoa vai acumulando e ela vai botando para dentro, vai segurando, né? Fatos que vão acontecendo, coisas do dia a dia, ela vai se sobrecarregando e sempre tem a gota d'água que faz com que tudo aquilo transborde e muitas vezes faz ela cair mesmo emocionalmente, né? Exato, porque isso tudo é muito involuntário. Nós ficamos muito no nosso inconsciente e a gente tem atitudes, a gente tem comportamentos que nem sempre são aqueles que nós queremos. Mas isso é porque o nosso inconsciente ele não está conversando com o nosso consciente. E essa conexão ela tem que estar alinhada. Então, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo no meu ambiente? Que aquilo não está vindo de acordo com o que eu gosto, do que é bom, do que é leve. Exato, e eu vejo isso hoje, Ju, esse tema saúde emocional, eu acho que ele está cada vez mais urgente e necessário para ser falado nos dias de hoje, onde a gente tem crianças com emocional fragilizado a adultos depressivos, né? Sim, nós temos um alto índice de problemas emocionais e tudo isso vem de uma questão mental também, porque a nossa mente, ela se conecta com nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, nossos hábitos, que moldam os nossos comportamentos. E olhar para o ambiente, crianças, adolescentes, e esse tema está muito importante, inclusive nós estamos com uma normativa dentro agora, olhando para o ambiente corporativo, onde vamos trazer muito e falar sobre a saúde mental. E de muita importância, porque ele traz ponto de equilíbrio. O que é a saúde emocional? O que é a saúde mental? É os meus pontos de equilíbrio. Eu não posso nem estar em excesso demais e nem na falta dele. Então, eu tenho que tentar trazer o meu ponto de equilíbrio. Então, quando eu consigo alinhar pontos de equilíbrio, o meu ambiente se torna mais saudável, o meu processo, o meu engajamento, os meus relacionamentos são mais saudáveis, a minha comunicação, ela flui de uma forma diferente. Então, tudo isso envolve muitos fatores para nós ter essa saúde emocional. E que bom que estamos conversando, que bom que tu está trazendo isso para nosso público e onde nós vamos estar falando muito sobre esse tema que é de tanta relevância. Muito bem. E conhecendo a sua história, Ju, sabendo que você já passou por momentos muito difíceis, como você lida hoje, né, com os desafios e com os abalos emocionais para evitar possíveis fracassos na tua vida? A gente sabe que quando nós não conseguimos ter essa compreensão de pontos em equilíbrio, o fracasso ele vem muito rápido porque nos leva para comparação, para julgamento, para frustrações e tudo aquilo vai abalando a conquista de um resultado, a conquista de um sonho. O que eu falo, o que eu vou sentindo, nem sempre é o que nós queremos. E como que eu fazia e o que eu faço até hoje, né? Então, eu sempre
fui muito resiliente. Eu sempre digo que quando nós conseguimos ser resilientes, nós conseguimos a ter menos abalos. Ser resiliente é estar aberto e suportar as mudanças que vão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso meio. Então, o que estava acontecendo que eu precisava ser resiliente? E além de ser resiliente, eu era muito aberta a ouvir as pessoas. Então, eu me aconselhava com as pessoas. Eu gostava de estar próximo de pessoas que sabiam mais que eu. Era o meu chefe, era um gestor, era um amigo. Então, eu buscava entender o que eles faziam que dava certo. E quando eu assumi a empresa e fui sentar numa cadeira de gestora, era muito complexo os assuntos que eu tinha para resolver. E eu tinha que tomar decisões. Então, o que eu fazia? Eu procurava me inspirar nas pessoas para eu poder ter melhores resultados. E, acima de tudo, a fé. A fé em Deus, é Ele o meu conselheiro, é Ele que me inspira, é Ele que me traz essa força, coragem e otimismo, né? A sabedoria e o discernimento. Então, diante de tantos desafios, para que eu não vá para o fracasso, eu me inspirava em Deus, me aconselhava com as pessoas e era resiliente. Fala-se muito que a nossa saúde emocional tem a ver com as nossas crenças. E eu também acredito nisso, Ju. Gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público o que são crenças e como foi para você desconstruir algumas crenças. Crença é o que eu acredito como uma verdade. Se eu acredito que a minha verdade é de não ser capaz de realizar um projeto, realizar um desejo, eu vou me sentir incapaz, vou sentir frustração e vou ter aquele sentimento de inferioridade. Se eu tenho uma verdade que eu acredito que o sucesso ele é só para o outro, que o sucesso não chega até a minha vida, de fato, eu vou ter mais dificuldade de atingir os resultados. Então, quando eu tenho uma verdade que eu sou próspera, eu sou merecedora, eu também sou capaz, eu vou ter otimismo, eu vou ter coragem, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar um mentor que possa me auxiliar e assim eu vou ter mais fácil a conquista dos meus resultados. Então, essa crença que muitas vezes nos limita, nos leva para medos, ansiedade, frustrações, são crenças limitantes. E se eu tenho uma verdade, que eu tenho uma crença que possa me inspirar, me motivar, me impulsionar, eu vou ter a coragem, a bondade, o amor, para que eu possa ir no além. Então, para mim também foi difícil. Para mim também é difícil desconstruir crenças, palavras que foram me colocadas muitas vezes lá na nossa infância, lá na nossa criança, e que eu fui trazendo como uma verdade para a minha vida. E eu comecei a observar que muitas vezes aquilo era bom, talvez muitas vezes lá naquela época. Mas e hoje? Aquela verdade, essa crença, ela vai me ajudar? Porque as coisas vão mudando muito rápido. E eu também preciso olhar para essas crenças. Que uma vez ela me ajudava, hoje pode não me ajudar mais. Mas é aquela crença que muitas vezes me deixava lá na inferioridade, no abandono, na culpa. Então, isso nós temos que trazer. E eu diria que sozinha você não desconstrói crenças. É difícil, ninguém consegue passar por esse processo de quebrar crenças sozinha. Você precisa de apoio de um profissional, de um amigo, de alguém próximo que você tenha, para ele poder te inspirar e te motivar. E algumas crenças que eu quebrei, e venho nesse processo porque ele é um processo contínuo da nossa vida. Justamente foi o abandono, né? Entender que nossos pais deram o que eles puderam dar para a nossa vida, aceitar a maneira como eles nos criaram, porque logo que eu nasci, eu fui abandonada da minha mãe. Ela passou por um problema de saúde
E esse afastamento que eu tive da minha mãe me gerou, ao longo da minha vida, sempre aquele sentimento de abandono. Eu precisei sair cedo da casa dos meus pais. Eu vim morar para Santa Catarina, que para mim era quase que um outro país. E eu sempre me sentia abandonada, de alguma forma, afetivamente, pelas pessoas da minha família. E isso me gerava alguns transtornos. Então, entender muitas coisas da nossa vida e fazer essa quebra, mas com entendimento. Por isso que o conhecimento ele é muito importante. O conhecimento te gera a aceitação, a compreensão e o entendimento de muitas coisas que acontecem. E falar sobre isso é importante também, porque a gente pode estar refletindo naquilo que a gente tem acreditado, de nós mesmos, porque a crença ela é instalada na nossa vida através da nossa infância, da nossa criação, nas escolas, nas igrejas. Então, aquilo, por exemplo, que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, não precisa acontecer comigo. Eu posso quebrar esse ciclo. Então, eu não preciso estar trazendo essa crença lá de trás e acreditando nela a ponto que ela também aconteça na minha vida. Eu acho que é onde tu falou, trazer a consciência daquilo que nos faz bem e daquilo que também não faz. E daquilo que não faz, é aqui que eu preciso fazer diferente, para que eu possa também ter resultado diferente, né, Ju? É sempre buscar os nossos pontos de equilíbrio e entender o que está sendo bom, o que é agradável, o que é leve. Assim, nós conseguimos ter sentimentos também agradáveis, leves, que possa estar contribuindo com o crescimento, o desenvolvimento das pessoas que estão próximas de nós. E não nos levar para sentimentos de frustração e fracasso, que vai nos levar para abismos muitas vezes. Então, a crença ela é muito importante para que nós possamos compreender se ela está me levando para lugares bons ou para os lugares positivos da nossa vida. Exato. Então, você que de repente fale, né? Eu tenho um dedo podre para relacionamento, eu só consigo relacionamento ruim, ou eu não tenho sorte para nada. São exemplos de crenças, porque se você fala, é nisso que você acredita. E, consequentemente, é o que você também vai atrair para a sua vida. E nós temos, sim, metodologias, ferramentas, um processo de desconstruir de uma forma muito tranquila, e é onde que eu trago também dentro da minha área de trabalho para que nós possamos justamente ser bons gestores, ser bons pais, esse conhecimento dessa construção de um novo olhar. Muito legal, é um assunto muito bom para falar, né, Ju? Nós poderíamos estar aqui falando muito, porque Exato. A mente humana ela é muito fantástica. E agora, falando um pouco sobre ambiência. Conviver em um ambiente doentio, tóxico, faz mal à saúde emocional. Isso é fato, é inquestionável. Tem como blindar o nosso emocional? E se é possível, né? O nosso ambiente, ele influencia, os nossos relacionamentos também influenciam, porque nós somos o que também nós trazemos dos nossos antepassados, a genética dos nossos pais e também a relação do ambiente que a gente foi criado dentro da nossa infância e aonde que a gente está inserido na atualidade. Depois nós temos, sim, as nossas tomadas de decisões de aceitar aquilo ou não para a nossa vida. No entanto, muitas vezes nós não temos a maturidade, nós não temos muitas vezes posicionamento, nós não sabemos dizer um não. E isso vai nos afetando emocionalmente. Então, para que nós possamos ter uma melhor convivência na minha comunicação, nas minhas relações, ter ali a realização de projetos e atingir metas que nós colocamos para a nossa vida, eu preciso ter o conhecimento. O conhecimento que vai levar à compreensão, a níveis melhores da nossa vida e compreender a nossa mente humana. Quanto mais eu compreendo e entendo da nossa mente, eu vou conseguir me relacionar e compreender como o outro se relaciona. E isso não vai me gerar impacto. Não é que a gente não se blinda,
mas eu consigo ter o entendimento de que aquilo não vai me abalar tanto, gerando uma mediação de conflito. Você acaba tendo a compreensão de como lidar com aquela situação, com aquele comportamento. Se autoconhecendo é muito importante. Quando eu me conheço, eu me curo. E eu vejo que quanto mais eu me conheço, e isso é um processo que é contínuo na minha vida, eu sempre estou lendo, sempre estou me atualizando, porque eu vejo que eu fico bem. Eu consigo cuidar dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então, é possível você ter o entendimento e a compreensão e lidar com situações de conflitos e também lidar com os seus estados emocionais, que o que acontece no externo não me afeta no meu interno. Isso é possível. Então, seria uma forma de blindar? Pode ser, né? Mas com o conhecimento, é por isso que a gente tem aí métodos e conteúdos para ser trabalhados. Eu confesso para ti que eu tive um grande abalo emocional no meu trabalho, né? Eu estava contando um pouquinho para ti, né? Onde eu me relacionava com um gestor que era difícil, né? De lidar, tinha ofensas, né? Com funcionários, e aquilo era um conjunto de coisas que foram acontecendo e que aquilo foi me adoecendo de um jeito, Ju, que eu acabei trazendo aquele estado emocional que era só no trabalho para dentro de casa. Então, eu acordava chorando, eu dormia chorando, até que chegou um ponto do meu marido falar assim, você tem que fazer alguma coisa. E foi uma simples decisão, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter a consciência, mas de também decidir em seguida. Que eu falei para mim mesma, eu não mereço isso. Hoje mesmo eu vou botar um ponto final. O meu método de botar um ponto final foi me excluir daquele local. Foi falar, deu, aqui eu não faço mais parte, aqui eu não fico mais. Muitas vezes é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Eu mesmo passei por situações muito difíceis também tive problemas no meu ambiente de trabalho antes de eu começar a estudar sobre desenvolvimento humano. Hoje poderia ver e hoje eu sei que poderia fazer diferente, né? Por isso que entender do comportamento, como eles tinha esse comportamento, né? Como lidar com um gestor que muitas vezes ele também está passando por muitas dificuldades. E muitas vezes, inconscientemente, ele acabava tendo esses comportamentos. Então, é esse entendimento de relações pessoais, eu entender como o outro quer ser tratado e não como eu trato o outro. Então, esses pontos de equilíbrio que a gente precisa ter, com certeza. Eu diria que no ambiente corporativo é o ambiente que mais eu olho, né? Hoje eu atuo dentro dos ambientes corporativos e trago muito um conceito também da Disney, que eu gosto de trazer muitas referências da Disney para dentro do nosso empreendedorismo. E um deles é a gente poder abrir a sala do líder, abrir a sala do nosso gestor para o momento da conversa. Criar esse momento de conversa, de diálogo entre a equipe e os nossos líderes, para que nós possamos compreender o que está acontecendo, como é que está a produção. Tudo isso tem um passo a passo, tem toda uma metodologia para ser feita, porque ela é também uma coleta de orientações, de ideias, para poder trazer. E isso reduz muito os estresses no ambiente de trabalho. Porque eu costumo dizer, nós não temos bola de cristal para compreender o que o nosso time está vivendo ou o que o nosso gestor está passando. Então, essa compreensão da gente poder dialogar de forma assertiva, de uma forma organizada, para que nós possamos equilibrar, sim, os nossos pontos de equilíbrios do nosso mental, emocional e das nossas ações dentro do ambiente corporativo. E isso faz toda a diferença. Ju, falando um pouquinho sobre as redes sociais que estão cada vez mais presentes em nossa vida, né? Essa comparação entre o mundo virtual e a vida real, ela afeta a nossa saúde emocional? Olhando para o nosso lado virtual, das redes sociais, muitas pessoas abalam o seu emocional trazendo uma palavra da comparação, né?
Mas eu sempre gosto de dizer que tudo na vida ele é dual. Tudo tem luz e tudo tem sombra. Então, dentro, por exemplo, de uma comparação sombra, eu vou ter frustração. Eu vou olhar uma rede social e eu vou acabar me frustrando, gerando um sentimento de inferioridade, porque o outro postou tal coisa, está viajando. A gente sempre acredita que o vizinho está melhor que nós. Então, se eu tenho esse olhar de comparação de sombra, que me leva para a frustração. Mas se eu tenho um sentimento e olhando para a comparação como inspiração, eu também posso estar navegando numa rede social, olhando com um olhar de inspiração, de motivação. Olha que ideia legal para o meu negócio, olha que interessante isso. Isso eu posso trazer para a minha vida, isso é legal para mim poder trazer para dentro de casa. Então, são comparação, luz, que me leva para muitas inspirações e para o sucesso. Então, tudo é dual. Então, é esse cuidado, sim, das redes sociais, mas compreender o que eu estou pensando naquele momento. E aqui vem também meu nível emocional. Se eu estou com nível emocional baixo, com dor, com sofrimento, muitas vezes angustiado, triste, certamente a tua mente vai te levar para uma comparação mais sombra. E se eu cuido da minha saúde emocional, pratico exercício, eu gosto de ler bons livros, eu gosto de assistir filmes que possam me inspirar, eu vou trabalhando a minha mente e fazendo com que ela também me leve para uma comparação mais luz, de inspiração. Então, é esse cuidado com o nosso nível emocional. E a mente, nós temos que ter muito cuidado, porque ela tem uma tendência, Raquel, de trazer nós sempre para o lado mais negativo. A mente, eu diria que ela é preguiçosa, ela gosta do conforto, do sofá, da cama. E eu preciso ser forte. Eu preciso, todas as manhãs, dizer para minha mente, eu sou capaz, eu vou ter um dia extraordinário, vou ter um dia maravilhoso. Se conectar com Deus, se conectar com a tua espiritualidade, para que nós possamos ter sentimentos cada vez mais fortes, que vai nos levar para ações e os resultados que a gente deseja. Falando um pouco sobre transformação e crescimento, você que é uma pessoa muito espiritualizada, que diz que Deus é muito presente na tua vida. Sim. Você acredita que a espiritualidade ou a conexão com algo maior, ela pode ajudar no equilíbrio emocional? Com toda certeza, né? Não tem como a gente não falar da parte espiritual. A ciência mesmo, ela já vai trazendo isso, em seguida eu já vou explicar. O que eu quero dizer inicialmente é que 2025 é o ano que mais as pessoas estão buscando a espiritualidade, o entendimento com Deus, se conectar com o seu universo, com sua natureza. E olha que maravilha isso. Mas isso tem uma base científica. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é dividido em 3 grandes partes. Nós temos o reptiliano, o límbico e o neocórtex. O neocórtex é essa área mais frontal do nosso cérebro, onde ele fica armazenado o conhecimento, as anotações, as informações, e que ele não me leva para ação, para atitude. E quando eu ativo o meu campo espiritual, eu consigo ativar grandes neurais, né? Sinapses neurais, elas são grandes ativadas nessa área frontal. Então, quando eu consigo mentalizar, fazer meditação, uma oração, uma conexão com o meu espiritual, com Deus, aqui vai borbulhar e vai me levar para ação. Por isso que eu tenho grandes resultados quando a minha espiritualidade está, quanto mais elevada for a sua espiritualidade, melhores serão os seus resultados. E hoje, dentro das empresas, muitos empresários estão vendo resultados, produtividade, engajamento, ambiente saudável, melhora a comunicação do seu time, com a sua equipe, com o cliente, quando ele começou a aplicar práticas também saudáveis com a espiritualidade, colocando uma música no ambiente, fazendo dinâmicas e trazendo uma cultura
diferente para sua empresa, onde colocou a espiritualidade também. E eu falando um pouquinho aqui da minha experiência pessoal, em todos os momentos difíceis que eu tive na minha vida, eu posso dizer que sozinha eu não saí deles. Com certeza, Deus esteve do meu lado, porque era a Ele que eu pedia, era a Ele que eu clamava, era a Ele que eu pedia socorro, que eu falava, Deus, eu quero um abraço, me tira desse lugar que me colocaram, que aqui não é o meu lugar. E a partir dali, Ele vai dando uma força que parece que é um leão que está bravando dentro da gente, e a gente tem a ousadia de se levantar, de agir, de dizer não quando é necessário. Porque Deus, ele é a nossa fonte, né? E eu também, assim, não posso deixar de mencionar, desde a minha adolescência, eu digo, eu estendi a mão a Ele e o Senhor nunca mais soltou. Então, Ele que eu me reporto, os meus projetos são construídos com a mão de Deus. Eu sempre peço para Ele o que eu tenho que levar até as pessoas, o que levar para dentro das empresas, o que dizer. E eu peço muito isso a Ele, é Ele que dá a sabedoria, o discernimento, esse entendimento das coisas. E eu semeio o nome dEle, trago, né, muitos conceitos bíblicos, porque a nossa palavra, ela é ou a prosperidade ou ela leva para a morte. Então, a gente tem que também escolher o que eu busco, o que eu quero, o que eu falo, quais são esses sentimentos. E Deus é algo muito presente e, como você falou, Ele é sereno, Ele acolhe, Ele abraça, está do nosso lado, basta a gente só olhar para Ele e dizer, me abraça, que Ele está conosco o tempo todo. E isso é bíblico, né? O próprio evangelista Lucas nos trouxe a parábola da ovelha perdida. Então, independente do que nós estamos vivendo hoje, independente do que eu fiz no passado, Deus sempre está do teu lado e Ele vai acolher essa ovelha que está perdida, que está no sofrimento, que está na dúvida, que está no medo. E Ele está ali para conduzir, orientar e trazer de volta ao seu rebanho, né? E Ele está nos momentos simples do nosso dia a dia, né? Então, não importa o que você faça no teu dia, se tu tá com a agenda cheia, tá com o dia corrido, mas você pode convidar Ele para fazer parte de todos os momentos, desde o sair de dentro do seu carro, que assim como eu faço todos os dias, eu falo, Deus, que tu pegue nesse volante, que tu esteja aqui conosco, que nos leve em segurança, é no levantar e é no deitar. E é como foi aqui, né, Ju, quando Sim. a gente se encontrou, que a gente falou que Deus esteja aqui conosco. E assim é em todos os momentos, e Ele pode te tirar de qualquer situação ruim que você esteja, não tenha dúvida disso. E para quem está nos assistindo agora, Ju, que pode estar com o emocional fragilizado, tem algo que ela possa fazer para melhorar a sua saúde emocional de forma mais rápida? Eu sempre digo que cada um tem o seu momento, o seu tempo, a sua intensidade da sua dor, do seu sofrimento e do que ela está vivendo. Eu mesmo passei por situações assim bem complexas, né? No final aí de 2020 teve pandemia, também tive a situação do meu divórcio e muitas coisas abalam a gente, tanto emocionalmente como também profissionalmente. E naquele momento que eu diria, tu tá lá no fundo do poço, né, Raquel? Ou também naquele abismo que muitas vezes você é meio que parece jogada, eu viria o poder que é a gratidão. Porque tu querer fazer, muitas vezes as pessoas têm vontade de fazer, sabe que precisa ser feito algo, mas e cadê a força? Cadê a energia? Se o seu teu corpo não responde com o que você está pensando. E eu estava ali, né, naquela cama, deitada, tentando buscar essa energia. Eu dizia o quê? Senhor, só me abraça. Mas Ele mandava dizer, seja grata. Então, eu precisava agradecer pequenas coisas. Então, era nesses passinhos da gratidão que eu dava todos os dias e encontrava essa força para me nutrir.
Então, a gratidão ela é muito poderosa. Ela vai te nutrir, ela vai te levar para outros lugares. E aí, a permissão. Eu digo que eu precisei me permitir de dizer sim, eu posso ter uma nova história da minha vida, eu posso ressignificar o que aconteceu ou coisas que estão acontecendo para tornar uma história diferente, a minha vida diferente. Então, essa permissão é o poder da gratidão e a permissão. Depois, tantas coisas vão surgir, mas naquele momento, e se você está passando por um momento, seja ele fácil, independente do nível, difícil ou até mesmo complicado da sua vida, lembre-se, seja grato. Comece a agradecer, porque a mente, ela quer ouvir coisas boas. A mente, ela quer a positividade. Então, eu agradecia, eu tentava trazer essa positividade e junto depois eu me permitia. Eu quero contar uma nova história da minha vida. Ressignificar. Então, é isso, a gente poder sinalizar, levantar a mão e pedir ajuda. E de novo querer, né, que tu comentou, né, a importância, né, de querer, de decidir, né? Dizer aquele momento chegou, eu vou partir para uma nova história, para um novo ciclo e o fazer, né, para a gente poder ter esses resultados. Tem alguma frase ou reflexão que marcou a sua jornada emocional e você gostaria de compartilhar conosco? Tem. Nós temos também uma frase do livro que para mim fez muito sentido, que foi durante a leitura desse livro, que é O Pequeno Príncipe. É um livro que eu estava lendo para o meu filho, na época ele tinha 2 anos, e eu comecei a olhar para esse livro e dizer, o que tem nele? Eu tirei as lentes do meu olho e coloquei outras, porque eu vi que tinha coisas diferentes dentro desse livro, que poderia me ensinar como ser uma boa gestora, uma melhor mãe, uma melhor amiga. E nessa frase que eu li, que me trouxe lá aquele meu poder de decisão, me levando para o autoconhecimento, hoje também quero compartilhar com o teu público. Porque dizia assim, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que tu cativas. E aquelas palavras conversaram. Então, o que eu estou cativando hoje no meu ambiente, nas minhas relações, no meu trabalho, que eu também sou responsável. E eu tinha coisas que eu não queria mais. E eu comecei a fazer essa análise. Então, eu posso dizer para o seu público, posso deixar aqui para você, que tomar decisões difíceis nos leva para caminhos mais fáceis. E muitas vezes, aquelas decisões meio fácil, muito cuidado, porque ele pode te levar para caminhos difíceis. Porque eu me torno responsável pelo que eu estou cativando, né? Então, é esse poder de decisão e essa coragem de a gente poder tomar decisões todos os dias. E sozinho é mais difícil, Raquel. Tendo amigos, pessoas incríveis que Deus sempre coloca no meu caminho, como você. Sou muito grata e eu sei que Deus coloca pessoas sempre com propósito na minha vida, buscando essa cura. Eu também sou curada através das pessoas. Muito obrigada, Raquel, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada eu por compartilhar, né, a tua experiência, o teu conhecimento. Para mim, tenho certeza para quem está em casa também, foi um prazer enorme te ouvir. E com certeza já te deixo o convite aqui para outros encontros, porque a Ju tem muito que nos ensinar e eu particularmente também tenho muito que aprender contigo. E eu quero ler esse livro, Ju, porque tu é a segunda pessoa que eu conheço que indica. Muitas vezes o pessoal tem aquela crença limitante dos relacionamentos. E quando estava lendo esse livro, eu também pensei muito na questão dos relacionamentos, numa frase que Pequeno Príncipe trouxe. Não é porque você se espetou com o espinho de uma rosa que todas as rosas têm espinhos. Então, para quem tem um relacionamento que foi machucado, que foi ferido,
Não pense que todas as pessoas são iguais. Veja que Pequeno Príncipe já dizia isso. Linda reflexão. E eu trouxe também, Ju, aqui um texto que eu li e que me chamou muito a atenção, eu achei muito bonito e eu vou compartilhar aqui contigo e com Olha, quem que está nos maravilha. assistindo. É do autor Alexandro Gruber, que diz assim: eu desejo que você se cure daquilo que não fala para ninguém, daquelas dores que você aguenta em silêncio, das lágrimas que escorrem pelo seu rosto antes de dormir. Eu desejo que você se cure dos seus temores, dos seus medos e inseguranças, das incertezas que um dia a vida colocou em você e que você enfrenta todos os dias quando se levanta da cama e segue em frente. Eu desejo que você se cure daquelas mágoas, feridas e desilusões que você silenciou e que nunca reclamou, mas que ainda sente profundamente dentro de você. Eu desejo que você se cure do seu passado, que ainda está com você, que você se cure das desculpas que nunca lhe foram dadas, da valorização que nunca recebeu, da gratidão que não te deram e do reconhecimento justo que não foi lhe oferecido. O meu desejo é que você se cure. E é com esse texto que eu quero finalizar e eu quero te agradecer, Ju, deixar para ti aqui um mimo do nosso encontro, imagina. Conversa com Propósito. Que lindo! Te agradecer por esse momento, por tudo que tu compartilhou aqui conosco, por esse tempo que tu nos dedicou e espero que possa vir mais vezes também. Eu agradeço o convite, com certeza estarei aqui com você, trazendo novos temas, outros assuntos, batendo esse papo, falando com o seu público, porque são temas que falam da mente, do coração, dos nossos sentimentos e das conquistas que nós podemos ter. E essa é a minha missão, poder transformar a vida de empresas e as pessoas, que elas possam ter resultados extraordinários nas suas vidas, né, de forma muito mais leve, muito mais tranquila, e o conhecimento, a ciência, a espiritualidade, diferentes métodos nos facilita tudo isso. Por isso que eu sou muito feliz de poder compartilhar tudo isso com você. Amém, muito obrigada. E eu agradeço a você que está aí nos assistindo, gratidão por nos fazer companhia e até o próximo episódio.